Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós louvamos a Deus com alegria por estarmos aqui e eu quero convidar a todos os presentes para que se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura do Salmo 134 e você que está acompanhando o culto de forma online, também convido você, onde quer que você esteja nesse momento, em sua casa ou na casa de familiares, amigos, que você também queira colocar-se em pé. E quero convidar a todos para nós fazermos a leitura a uma só voz, o Salmo 134. Façamos a leitura. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que coisa boa, irmãos, nós fazermos aqui a convocação para o culto da noite e já podendo ouvir em uníssono o engrossar das vozes. Pouco a pouco as pessoas vão saindo de suas casas e sabendo dos cuidados que a igreja toma, os protocolos observados, vão tendo coragem de voltar para o templo, para nós adorarmos a Deus. Estamos aqui para o que diz o salmista: bendizer a Deus, nós todos que assistimos na casa do Senhor, nas horas da noite. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. O dia de hoje é um dia muito especial, é o dia do Senhor, um dia que o Senhor mesmo destinou para que a igreja pudesse se reunir para cantar louvores, fazer orações, adorar e bendizer a Ti, pois isto faz muito bem à nossa alma. A nossa alma tem necessidade de Ti. Nós temos necessidade de abrir os nossos lábios em louvores a Ti, pois quanto nós exaltamos a Ti, o nosso coração se enche de paz e a nossa fé é fortalecida. Muito obrigado, Deus bendito, por todos que adentraram o templo essa noite. Assim oramos com gratidão, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos queiram sentar-se. Nós vamos cantar neste momento um hino a Deus. Nosso irmão Andres vai estar nos conduzindo neste momento. Boa noite. Vamos nos colocar de pé, hino de número 4, Culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expirou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino,
e os corações habitas. Tu, paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Salmo 130, os versículos número 1 até o de número 8. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, bendito seja o Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Quais são as súplicas que nós queremos apresentar a Deus essa noite? Qual o sofrimento a que nós temos estado exposto? Qual situação aflitiva tem angustiado a nossa alma? Quero convidar você. Nós temos bastante espaço, né, nesse tempo de isolamento social. Quero convidar você, se possível, a ajoelhar-se. Vamos ter alguns momentos em silêncio. Aqueles que puderem, ajoelhem-se. Quem não puder, pode ficar sentado ou em pé, não tem problema. Mas aqueles que for possível, e você em casa, que também está acompanhando, participando desse culto, você também queira ajoelhar-se nesse momento. Vamos confessar os nossos pecados, pedir a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida. E após alguns momentos em silêncio, nosso irmão Paulo fará uso do microfone aqui à frente para estar orando. Após alguns instantes, o irmão fica à vontade e faça uma oração a Deus.
Senhor Jesus, nós nos chegamos diante da Tua presença, Pai, e nós viemos, Deus, confessar os nossos pecados, as nossas transgressões, conforme o Salmo, Deus, que nós acabamos de ler. Deus, se o Senhor olhar para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Mas nós clamamos ao Senhor perdão, Pai, porque nós somos, Senhor, filhos do pecado. Em pecado, Deus, as nossas mães nos conceberam, mas nós pedimos a um Deus de amor, a um Deus de eternas misericórdias, Pai, e que haja, Senhor, também no nosso coração constante arrependimento, Deus, por todas as nossas falhas. Deus, restaura, Senhor, a nossa comunhão, para que possamos prestar ao Senhor um culto agradável, Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar novamente. Vamos colocar de pé novamente, hino de número 47, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dai-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Podeis assentar. Algumas pessoas aniversariando nessa semana, que vai de hoje até o dia 20, a Joyce Florentino de Assis, que aniversaria no dia 17. Também no dia 17, o nosso irmão Noé Maurício Florentino. E no dia 18, nosso irmão Igor Yuri. Então, esses são os nomes que nós temos aqui registrados. Se porventura houver dos presentes aqui alguém que esteja aniversariando de hoje até o próximo sábado, levante uma das mãos, por favor. Se porventura nós tivermos daqueles que estão participando do culto online alguém aniversariando, deixa registrado nos comentários para que nós tenhamos condições de estar orando pela sua vida e enviando uma mensagem para você no dia do seu aniversário. Nós também temos aqui alguns avisos importantes, lembrar aos irmãos das programações da semana. Então, amanhã, segunda-feira, nós temos a devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis,
sempre às 18 horas, na minha página, César Alves. Na terça-feira, a reunião de oração no templo e também online. Na quinta-feira, o estudo bíblico também no templo e também online. E eu convido você a se esforçar, a estar presente nos cultos aqui no templo e de uma forma muito particular aos estudos das quintas-feiras. Nós estamos em isolamento social, ninguém pode viajar, passear, e nós estamos fazendo uma viagem quinta-feira. Toda quinta-feira nós estamos viajando pelas terras da Ásia, pelas terras da Europa, com o apóstolo Paulo, estudando a primeira viagem missionária, aprendendo sobre cada cidade que Paulo visitou, o que acontecia naquela cidade, qual era a cultura daquela cidade, o que levou Paulo e Barnabé a visitarem aquela região. Então, uma oportunidade para nós conhecermos melhor os escritos paulinos. De repente você lê as cartas do apóstolo Paulo, mas você não consegue entender bem se aquela carta dirigida àquela igreja, se foi uma igreja fundada por Paulo, se foi uma igreja que Paulo viajou, esteve presente, fundou, quando foi que Paulo visitou aquela igreja. É um momento, então, muito oportuno para nós aprendermos sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, convido vocês que estão presentes aqui a voltarem durante a semana e, de uma forma muito especial, quinta-feira, nós estarmos juntos para nós estudarmos essas viagens tão extraordinárias. Vamos orar pela vida dos nossos aniversariantes. Eu também não posso deixar de fazer aqui um agradecimento à nossa irmã Samara. Na parte da manhã, no culto dominical, ela mandou uma mensagem me parabenizando. Então, é Dia do Pastor. Há 2 datas em que se comemora o Dia do Pastor. A Igreja Presbiteriana comemora em dezembro, há um motivo muito específico para isso. Mas nós também comemoramos nessa data de hoje. Então, eu agradeço o carinho da nossa irmã Samara por ter enviado a mensagem, nos parabenizando pelo dia, orando pela nossa vida, assim como sei que os demais irmãos também têm tido esse cuidado. O presbítero João levantou a mão ali, me lembrando, amanhã nós temos estudo bíblico dos homens. Há espaço suficiente aqui no templo para nós reunirmos afastados uns dos outros, e o estudo do profeta Miqueias, o nosso irmão presbítero Pedro, é que vai ministrar o estudo amanhã, a partir das 19h30. Nós estamos estudando os profetas menores, profetas do Antigo Testamento, e os homens têm participado, têm sido muito enriquecidos. Vamos orar mais uma vez, louvando a Deus pela vida dos aniversariantes. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos e irmãs que estão aniversariando nessa semana. Nós temos aqui registrados alguns nomes, mas com certeza, daqueles que estão acompanhando o culto online, muitos há que estão aniversariando no dia de hoje ou durante a semana. Estenda a tua mão de graça e favor sobre a vida de todos estes. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Essa semana foi muito especial, porque foi a semana do Dia dos Namorados. E esse ano, as nossas igrejas ficaram impedidas de fazer uma programação. Nós estamos em pandemia, então nós não podemos, de maneira alguma, pensarmos em aglomeração. Então, aquele jantar gostoso, com palestra, aquele encontro tão bom, com muitas fotos, vai ficar adiado, talvez para o ano que vem. Mas nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade sem fazer alguma homenagem aos irmãos. Então, nós temos aqui, existe uma ordem aqui, Eliane? Primeiro, segundo, não, né? Nós temos aqui uma lembrancinha para o Dia dos Namorados. Então, os casais que estão presentes aqui é que vão estar concorrendo, né, a essa lembrancinha. Então, mais um motivo para você vir participar do culto presencial. Muita coisa acontece aqui dentro. Então, nós vamos fazer um sorteio. Aqui foram colocados os nomes dos casais que estão presentes.
Esse é o chocolate da Eliane, né? Famoso chocolate da Eliane. E ela resolveu, sentiu o desejo de fazer uma homenagem, uma vez que nós não tivemos condições de reunir os nossos casais. Então vamos aqui, ó. Balançar bem aqui, né? Tá fechadinho. Tony e Luana. Então venham aqui à frente. Permaneça aqui embaixo, mais aqui assim para a ponta, que o outro casal. Diácono Rui e Dona Nair. Pode vir cá à frente. Meus irmãos, é uma forma simbólica. Eu, Eliane, Alexandra, família pastoral, de estarmos demonstrando o carinho que nós temos com os casais da nossa igreja e fazendo esse sorteio. 2 casais foram beneficiados daqueles que estão presentes aqui, mas o nosso carinho é muito grande. O Ministério de Casais da igreja é uma força poderosa, homens, mulheres muito comprometidos com Deus. Nós sabemos que, infelizmente, essa pandemia, ela gerou dificuldades. Algumas pessoas têm dificuldades porque têm algum problema de saúde, outras têm medo, e nós temos que respeitar. O medo é uma coisa muito perigosa. O medo é capaz até mesmo de mexer com a imunidade da pessoa. Então, quem tem medo tem que ficar dentro de casa mesmo. Agora, quem já está no dia a dia normal, trabalhando, andando e cuidando da vida, observando todo o protocolo direitinho, dentro do templo, nós não temos tanto a temer quanto as filas dos supermercados e das lojas, que muitos já estão visitando e fazendo as suas compras, né? Então, nós vamos orar neste momento. Esses irmãos aqui à frente, pedir os casais que estão presentes aqui para ficarem em pé. Hoje nós temos poucos casais presentes. Esse retorno ao culto presencial, nós sabemos que é bem complicado. Então, eu e minha esposa também, né, meu bem? Vem cá pertinho de mim aqui. A gente pode ficar perto um do outro, né? Os casais não estão tendo esse negócio de ficar com máscara perto do outro, não é verdade? Vamos orar, gente. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Ministério de Casais da nossa Igreja Presbiteriana de Muriaé. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos presbítero Hernani e Solange, que têm a responsabilidade de estar nos conduzindo nos trabalhos que os casais realizam nessa igreja. Muito obrigado pelos casais que estão presentes aqui essa noite, a quem o Senhor tem concedido a graça de que já possam estar retornando ao culto de forma presencial. Toma nas tuas mãos os demais casais da igreja que se encontram ainda impedidos, alguns por causa de dificuldades na área da saúde, outros porque estão com medo, outros porque estão viajando. Sustenta os teus servos e servas como o Senhor tem feito. Muito obrigado por esse cuidado. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, nós agradecemos as pessoas que estão nos visitando. Eu vejo aqui na minha direita o nosso irmão Jailton Júnior, isso mesmo? De longe fica um pouquinho, mas dá para ver. Eu já estive lá atrás com o Rafael e com a mãe dele, a Cláudia. Que bom receber vocês aqui essa noite. Então a gente fica feliz com a presença de todos os irmãos e irmãs. E vez por outra, a gente faz algum destaque, não é porque ninguém é maior do que quem quer que seja, mas eu não tenho como deixar de citar a presença da nossa irmã Dona Dilma conosco. Dona Dilma é uma anciã da igreja. E ela está com todo o cuidado, com a máscara, higienização das mãos. Quando termina o culto, não tem abraço. Né, gente? Não tem abraço. Termina o culto, cada um vai tomar o rumo da sua casa direitinho.
Então, como é bom ver a nossa irmã, ela disse que não dava mais para ficar dentro de casa. Ela precisava vir para a igreja. Então, aqui tem todo o cuidado necessário. E a irmã tem sofrido muito com as dores, problema de coluna sério, mas a irmã tem estado firme na presença de Deus. Que bom. Deus continue a abençoar a nossa irmã poderosamente. Aqui nós temos homens, mulheres, adultos, anciãos, jovens, adolescentes e crianças. A representação de todos os grupos da igreja. E nós bendizemos a Deus, porque em breve nós vamos estar tendo mais pessoas participando do culto, observando o distanciamento, e se for necessário, a gente pode expandir o culto para o salão lá de baixo, ou até fazer mais de um culto no domingo, para que todos possam sentir-se bastante seguros aqui dentro. Nós vamos cantar mais 2 louvores a Deus. Se porventura alguém veio preparado com seus dízimos e ofertas, poderá, no primeiro desses hinos, depositá-los no gasofilácio. Boa noite, irmãos. Novamente, convido a ficarem de pé. E nós estamos sem instrumento musical, mas eu convido os irmãos a louvarem, né, com o instrumento que Deus nos deu, que são as nossas vozes. Amém? Nós vamos cantar apenas 2 louvores, bastante conhecidos dos irmãos da igreja. E os irmãos podem tentar me acompanhar, porque tudo que nós fazemos aqui e para a glória do nome do Senhor. Amém? Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Novamente. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Diabo de plantão, aqui presente. Agradecemos os dízimos e ofertas. Glória a Deus, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, por esse dia para a glória, meu Pai. Obrigado agora, Senhor, pelo privilégio de estar na tua santa casa. Amém, Deus. Abençoa o Pai, que entrou nessa noite nessa tua casa, irmão. Seja abençoado também os demais aqui no estão, meu Pai, que estão assistindo através da live. Sim, Colocar Deus. as tuas santas mãos também, meu Pai. Amém, Agora, Jesus. Senhor, agradecemos o dia com a fé da tua casa. É o sustento dessa casa. Abençoa, meu Pai, e faça que possa ser usado somente por teu trabalho. Amém, Jesus. Nosso santo nome. Amém, Deus. E agradecemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Amém, Deus. Amém. Ainda de pé, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.
esse humilde louvor, ó Deus, que é para exaltar tão somente o Teu nome, ó Pai. Prepara-nos, ó Deus, agora para receber a Tua palavra e que ela encontre local nos nossos corações, ó Pai. Que ela encontre pousada no nosso coração, que nós possamos receber esta palavra que é vinda do Teu trono de graça. E é o Teu Espírito Santo falando através do Teu servo, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te amamos, ó Pai. E nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos se sentar. Meus queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras no primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. E também o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje é o terceiro e último sermão de uma mesma série, onde nós estamos trabalhando os verdadeiros fundamentos da família. Hoje vamos encerrar com os dois últimos fundamentos. 1 Reis 7, 9 a 11, diz assim a palavra de Deus: Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas e cedros. E agora Evangelho de Mateus, capítulo 7. Os versículos 24 até o de número 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Bondoso Deus, bendito é o Senhor, bendita é a Tua palavra, que a Tua palavra possa calar profundo agora nas nossas vidas, que nós possamos receber esta palavra para nós mesmos e não para o outro, que nós possamos ouvir esta palavra e pensar: quão boa é esta palavra para a minha vida. Ó Deus bendito, assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a nossa oração se faz necessária ser dirigida da forma como foi, porque nós temos uma tendência de, quando ouvimos algumas ministrações um pouco mais duras, um pouco mais pesadas, de direcionarmos para outras pessoas. Na verdade, a palavra de Deus, seja ela daqueles dias
que palavra macia, que palavra mansa, que palavra, que refrigério. Sejam esses dias essa palavra para mim e para você, mas também aqueles dias que a palavra é um pouco dura, que a palavra é um pouco amarga, que ela o seja também para mim e para você. E essa noite nós temos aqui um tema muito significativo. E vimos que as pedras grandes e de valor, com as quais Salomão edificou o templo do Senhor, com as quais ele edificou o complexo do seu governo, os palácios que ele construíra para sua esposa, a filha do faraó, e os demais palácios que faziam parte de todo o complexo do seu governo, que todas aquelas obras magníficas ruíram. Pedras grandes e de valor, mas eram pedras, e elas não suportaram a agressividade do tempo e dos homens. Jesus mesmo havia dito aos discípulos numa ocasião em que estavam no templo, e os discípulos olhavam para algumas ruínas, para algumas construções antigas ainda do templo de Salomão, e maravilhados diziam: mestre, que pedras, que construções! E Jesus disse para eles: pois é, não ficará pedra sobre pedra. As grandes e magníficas obras de Salomão foram ao chão, destruídas totalmente. Nós vimos também que a figura de construção ou de construções é usada nas Escrituras um sentido espiritual. Por isso que esse texto de Reis nós usamos em concordância com o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, que fala dos dois fundamentos. Porque nós vimos que o Senhor Jesus usou a figura de construções para falar sobre o ser humano, especialmente sobre a vida espiritual. No versículo 24 que nós lemos, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus está falando, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus deixou bem claro que a tempestade virá sobre a casa, sobre a pessoa, sobre a família, que vidas construídas sobre a rocha e vidas construídas sobre a areia enfrentarão as tempestades. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos de pedras de maior valor que as pedras que foram usadas por Salomão para construir o templo do Senhor e para construir o complexo dos palácios que faziam parte do seu governo. Precisamos de pedras maiores, precisamos de pedras de valor mais elevado, porque aquelas pedras grandes e de valor de Salomão, elas ruíram. E nós não queremos que a nossa vida em família venha ruir. Nós não queremos que a nossa vida espiritual venha ruir. Nós não queremos ser lançados ao chão, derrubados, fracassados, envergonhados, derrotados. E vimos na última semana duas pedras: Jesus e a palavra de Deus. Qual seria a terceira pedra de valor que nós precisamos colocar como fundamento da nossa família, que nós precisamos colocar como fundamento dos nossos negócios, que nós precisamos ter como fundamento da nossa vida cristã, de uma forma particular a nossa vida na igreja? Quando você vai a uma repartição pública ou a uma instituição, na hora que você é atendido, é solicitado de você
alguma coisa. É solicitado de você um documento. É pedido que você apresente a sua identidade. Então você entrega a sua identidade para o atendente, para aquele que está na recepção. Ele pega a identidade e faz o que com ela? Ele olha ali o seu nome, ele olha a foto e olha de volta para a sua cara, para ver se aquele que entregou a identidade é a mesma pessoa que está ali, cuja foto está ali na identidade. E então, depois de conferir, sim, esse é o João, esse é o Antônio, essa é a Marina. Então, devolve a identidade, geralmente após fazer a anotação do nome, do número, e é permitido à pessoa que ela aguarde até que ela seja atendida naquilo que ela está esperando. Meus irmãos, qual é a identidade do cristão? A Bíblia nos diz, João, no Evangelho e na Epístola, ele nos fala qual é a identidade do cristão. No Evangelho, no capítulo 13, versículo 35, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E na epístola, nós conhecemos de cor João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós conhecemos, recitamos, até as crianças. Você recita também 1 João 3,16? João 3,16 é muito mais fácil. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É muito mais difícil memorizar esse texto do que João 3,16. Logo, o que João está falando para nós nessas duas passagens é que a maior marca que uma pessoa tem dentro do lar não será a quantidade de horas que ela passa fora de casa trabalhando, mesmo na pandemia. Porque nem todo mundo pode ficar em casa. Tem gente que precisa sair de casa. Trabalhos considerados trabalhos emergenciais, e todos aqueles que precisam trabalhar para colocar comida dentro de casa no final do dia. Então, há pessoas que pensam que a marca dela no lar é levantar cedo para trabalhar e voltar tarde da noite, quando todos já estão dormindo. Mas isso é um engano muito grande, porque a palavra diz: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Então, se você pensa que a sua marca na família é que você é uma pessoa que trabalha, você é aquele, é aquela que sustenta a casa, que coloca comida, que paga as contas no fim do mês, que você tem a marca verdadeira, que você tem o bom fundamento. As Escrituras dizem que Deus dá para os seus enquanto dormem. Não é para não fazer nada, não, mas é para fazer sem se matar. A maior marca de alguém dentro do lar não é a mesada que dá para os filhos e nem os presentes que dá para o cônjuge. A maior marca que um cristão genuíno tem não é a sua habilidade para pregar, não é a sua habilidade para fazer orações, não é a sua habilidade para cantar ou tocar algum instrumento ou saber recitar textos da Bíblia de cor.
Com certeza a maior marca de um cristão não é o cargo que ele tem na igreja, não é o fato de ser um presbítero, de ser um diácono ou de ser o pastor da igreja. Muita gente tinha esse perfil. Foi pastor, foi presbítero, foi diácono, foi professor de escola dominical, foi músico, fez parte do louvor, dirigiu sociedades internas da igreja. E hoje aonde estão? Muitos estão totalmente perdidos no mundo, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram a Deus. A maior marca, o fundamento que identifica um lar construído sobre a rocha é o amor. A maior marca, o fundamento que identifica um crente em sua igreja, não é de maneira alguma o trabalho que ele realiza, mas tão somente se ele trata com amor os seus irmãos em Cristo. O amor é a maior virtude do cristão. O amor é a identidade do cristão. Eu tenho certeza que você já viu aquele quadro, muito comum hoje nas redes sociais, expectativa e realidade, em que a realidade está sempre aquém da expectativa. Pois é, irmãos, tem sido exatamente assim nas relações do lar, e tem sido exatamente assim nas relações da igreja, na vida de muitas pessoas, não de todas, graças a Deus, mas na vida de muita gente no lar, e na vida de muita gente na igreja, a expectativa é muito maior do que a realidade. E esse é um fato muito triste, porque dentro do lar tem muita gente se odiando. E dentro das igrejas também. No lar tem gente dentro da mesma família que não conversa com o outro. E dentro das igrejas também. O irmão que não quer conversar com o outro. Pessoas do lar e na igreja nutrindo uma raiva escondida no coração. Uma raiva que faz adoecer a alma. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa começa a perder a sua identidade. Então, na família, isso acontece porque o membro da família começa a perder a sua identidade. Ele não começa mais a se ver como membro daquela família. E na igreja, da mesma forma. Começa a perder a identidade, começa a não mais se ver como um crente em Cristo. A Bíblia diz que essa característica estaria presente na igreja nos últimos tempos. O amor haveria de se esfriar em muitos, para com Deus e também para com os irmãos. Meus queridos irmãos e visitantes, o que fazer nessa crise de desamor que está acontecendo na família? Essa crise de desamor que está acontecendo nas igrejas? Primeiro, meus irmãos, é preciso olharmos para as Escrituras. O segundo fundamento, a segunda pedra de valor que nós tratamos na última semana. Essas pedras estão ligadas umas às outras. Então eu convido você a fazer em casa uma leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 13, em casa. Faça em casa a leitura dessa carta. Você conhece esse texto? Se você não está lembrando, na hora que você abrir, você vai lembrar na hora. Ali fala do verdadeiro amor. Ali fala do amor de Deus. Ali fala do amor chamado de amor ágape. Aquele amor de 1 Coríntios 13 é o amor presente na minha e na sua vida. Eu e você temos praticado o amor ágape, o amor de Deus, o amor que vem do alto, o amor que desce do Espírito Santo e inunda totalmente o servo, a serva do Senhor Jesus. Não é, meus irmãos, o amor que Paulo cita ali, não é o amor do mundo, não é o amor carnal,
não é o amor sensual, não é o amor erótico, não é o amor interesseiro, aquele amor que dá interessado em receber. Na verdade, interessado não. O amor do mundo dá sempre esperando receber alguma coisa de volta. Mas o amor ágape vem de Deus. É aquele amor que quer se doar. Você recebe uma pedrada e você responde com uma gentileza. Você recebe uma crítica pesada e você não tira satisfação. Mas na primeira oportunidade de apoiar aquela pessoa, você a apoia. É aquele que não paga mal com mal. O amor ágape está presente na vida daquele que paga o mal com o bem. Jesus falou tudo isso, meus irmãos. O que Paulo relata ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e o que nós estamos ministrando aqui, são palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. É sobre este amor que eu preciso edificar a minha vida, que você precisa edificar a sua casa, que nós precisamos edificar a nossa caminhada na igreja de Cristo. Como eram conhecidos os irmãos da igreja primitiva? Eles eram conhecidos como o povo que amava. Assim eles eram conhecidos. Por isso eles caíam na simpatia do povo e dia a dia Deus acrescia a igreja, os que iam sendo salvos. Porque se eu e você somos um povo que ama, aqueles que adentrarem o templo vão sentir esse amor. E se há uma coisa que todos nós temos em comum, é o desejo de sermos amados. Nós temos essa necessidade de sermos amados. Eu preciso edificar a minha vida no lar sobre essa pedra de valor que é o amor. O casamento precisa estar edificado nesse amor, não o amor erótico, o amor sensual, mas o amor ágape, o amor de Deus. A relação com os membros da família precisa estar fundamentada no amor de Deus. Nós precisamos edificar a nossa vida na igreja sobre essa pedra grande de valor que é o amor. A relação com os membros da igreja precisa ser em amor ágape. O trabalho que você realiza na igreja precisa ser feito em amor a Deus. E coisa boa, nós temos muitas limitações nesses tempos de pandemia. E essa noite nós temos imitações de instrumentistas. Mas o nosso irmão Andres está aqui, dirige os hinos, dirige o louvor, e a igreja toda canta junto. Porque, na verdade, os instrumentos são apenas acompanhamento. Nós cantamos aqui a Deus porque nós amamos a Deus. O amor de Deus nos envolveu de tal maneira que nós não conseguimos adentrar o templo e ficar de boca fechada. E se o Andres, que é mais habilidoso para cantar, o Paulo e outros irmãos mais habilidosos não estivessem aqui, nós cantaríamos da mesma maneira. Porque o amor ágape, ele faz isso com aquele que adora a Deus. O trabalho que eu realizo na igreja, eu preciso realizar esse trabalho naquele amor de Deus na minha vida. Quando eu entendo essas coisas, eu encaro o trabalho de Deus com muito mais seriedade, com muito mais determinação. Esse amor jamais acaba. Não terá problema nem dificuldade que vai me impedir de estar aqui à frente pregando a palavra de Deus, se eu estou escalado aquela noite para essa função. E não haverá situação que me impeça de estar no templo, se outro pregar,
se nada me impedir, eu estarei no templo para adorar a Deus, porque esse amor de Deus jamais acaba, e esse amor nos tem envolvido por completo. A marca do cristão é o amor, o primeiro mandamento é o amor, o primeiro fruto do Espírito é o amor que faz diferença, e fará diferença no seu lar, é o amor que faz diferença nos seus negócios, nos seus relacionamentos, é o amor que faz diferença na vida da igreja, nos relacionamentos e no trabalho que você faz na igreja. Se não tem bom relacionamento na igreja, é porque ainda não tem experimentado esse amor ágape. E se o trabalho que faz na igreja é feito sem amor, então precisa experimentar este amor ágape. São 2 pedras apenas para nós encerrarmos esta série. E a última pedra de valor que nós precisamos ter como fundamento para a nossa casa e para a nossa vida na igreja é o perdão. Alguém pode ter uma família com muitos recursos financeiros, uma família com senso de decência, uma família com ordem, e ainda assim nessa família é possível que não haja ali relacionamentos saudáveis. Alguém pode ter uma vida na igreja com muitas tarefas, fazendo muitas atividades, e ainda assim não ter um profundo relacionamento com Deus e com os irmãos. Após o estudo da manhã, ministrado pelo presbítero Ronaldo, o presbítero João Assis compartilhava lá embaixo algumas coisas acerca do estudo, e uma coisa que chamava a atenção é de que Samuel, embora servia ao Senhor, ele ainda não conhecia o Senhor. Então é possível que uma casa, ela ainda não conheça o Senhor. É possível que na igreja alguém trabalhe, alguém pregue, alguém cante, alguém toque, alguém ensine, mas que ainda não tenha uma experiência com o Senhor. É possível que não haja numa casa nem gritaria, nem escândalo. É possível que os de fora não percebam problema algum dentro de uma família, e essa família esteja às ruínas, essa família esteja já a ponto de cair. Algumas famílias não existe diálogo, e não é pela falta de oportunidade de estar juntos, principalmente agora com essa pandemia, que nós estamos mais juntos do que antes, mas não há diálogo, porque é uma família marcada por mágoas, por ressentimentos, e na igreja essas mesmas coisas acontecem, e a família da fé também passa a ter essas mesmas dificuldades. E se eu e você não formos uma pessoa que tenhamos no coração a capacidade de seguir em frente, a capacidade de perdoar, a capacidade de pedir perdão, de reconstruir, nenhum relacionamento da nossa vida vai dar certo. Enquanto reinar no lar e na igreja sentimentos como orgulho, soberba, raiva, amargura, ressentimento, nada melhora na minha vida, nada melhora na sua vida, ninguém vai andar ao nosso lado, ninguém vai ombrear conosco, enquanto nós não perdoarmos, ou enquanto nós não pedirmos perdão. Mas quantas vezes eu devo perdoar aqueles que erraram comigo? Jesus disse, 70 vezes 7, 490 vezes. Então vamos pegar o caderninho e vamos anotar ali o nome daqueles que nos magoaram. E vamos colocar ali quantas vezes nós nos dispomos a perdoar, até chegar a 490 vezes. É isso que Jesus estava falando? Não é nada disso. Não tem nada de matemática, de conta 490 vezes. O número 7, nós sabemos que na simbologia das Escrituras é um número perfeito. E o número 10 é um número que fala de grande quantidade. Então 7 vezes 10, 70, grande quantidade. 70 vezes 7, um número perfeito. A ideia é de perdoar sempre. A ideia é de estar pronto para perdoar a todo momento. Mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil mesmo.
Mas sabe por que você vai conseguir perdoar quem te ofendeu? Porque hoje você ofendeu a Deus. Eu consigo perdoar quem me ofendeu, porque eu ofendi a Deus. Eu pequei com certeza no dia de hoje, e você pecou. Nós somos pecadores. Se alguém disser aqui, não, eu tenho zelado muito pela minha vida, e hoje eu sinto que eu não pequei hoje. Eu sinto que a santidade, ela esteve 100% presente, quase que eu ouvi o barulho das asas dos anjos ao meu redor. Nós sabemos que não existe isso. É claro que você pecou hoje. Eu pequei hoje por pensamentos. Eu pequei por palavras, por ter falado e por ter deixado de falar. Eu pequei por ação e pequei por omissão. Eu cometi pecados terríveis contra Deus no dia de hoje. E o único motivo de eu estar aqui pregando para vocês é porque Deus me perdoou. O único motivo de você estar ouvindo a pregação é porque Deus te perdoou. E se Deus perdoou uma ofensa tão grande, quem sou eu para deixar de perdoar ao meu irmão que me ofendeu, que me magoou? E de repente pode até ser que eu tenha um pouco de culpa nisso, porque nós não somos fáceis, nós somos difíceis. E pode ser que algumas vezes nós ajudamos a travar ainda mais os relacionamentos. Se você quer ter uma família abençoada, uma família firme, se você quer ter uma vida na igreja firme, abençoada, é preciso que você coloque sobre a sua vida, é preciso que você coloque sobre a sua vida o alicerce, a pedra grande, a pedra de valor, a pedra do perdão. E será possível isso, porque Deus nos perdoou primeiro. Meus irmãos, 4 pedras grandes, 4 pedras de valor. A primeira delas, Jesus. Eu preciso ter uma aliança com Jesus. Eu preciso amar Jesus. Eu preciso andar como Jesus andou. A segunda pedra, a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso beber dessa palavra. Eu preciso me instruir dessa palavra. E eu preciso praticar esta palavra. Eu não posso enganar a mim mesmo sendo apenas ouvinte. Eu tenho que ser praticante dessa palavra. A terceira pedra de valor, a identidade do crente. A identidade nossa da família. O amor. Se você não dispuser essa noite na sua casa a amar o seu cônjuge, a amar os seus filhos, a amar os pais, você não vai conseguir superar os problemas da sua família no seu lar. E se na igreja você também não tiver essa disposição de amar o irmão, você vai continuar atravessando os mesmos dilemas, você vai continuar a passar pelas mesmas dificuldades. E a quarta e última pedra, o perdão. Mas de onde eu começo? Começa a partir de agora. Porque se você ficar remoendo coisa do passado, não vai levar a lugar algum. Não tem máquina do tempo. O que aconteceu, aconteceu. Procure aquele que você errou e peça perdão. Procure aquele que errou com você e crie situações para que ele possa reconhecer que errou, a fim de que ele peça perdão, para que você possa conceder a ele esse perdão. Porque nós não temos como perdoar alguém que nos ofendeu, se essa pessoa não reconhece o erro. Não adianta você chegar, eu te perdoo todas as ofensas que você me fez. Eu preciso conduzir a pessoa em amor a perceber as ofensas que ela fez comigo. Assim como o Espírito Santo deve fazer para que eu veja as ofensas que eu fiz para com o outro. Que o bondoso Deus nos sustente. As pedras grandes de valor de Salomão fizeram que suas obras ficassem conhecidas na história. E o templo de Salomão, alguns estão tentando reconstruir ainda, né? Alguns falam que fizeram o templo de Salomão. Foi uma obra magnífica, uma obra fantástica. Mas as obras de Salomão ruíram. Não vamos deixar
o mesmo acontecer com a nossa família, não vamos deixar o mesmo acontecer com a nossa vida espiritual, porque nós não cuidamos de ter pedras grandes e pedras de valor na nossa vida. Vamos abaixar a cabeça, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua boa mão e pelo teu cuidado conosco. Pedras grandes e de valor. Nós reconhecemos, ó Deus, que temos culpa em muitos dos nossos relacionamentos, no nosso lar e também na nossa igreja, nos nossos negócios, porque administramos mal os problemas da nossa vida, porque deveríamos buscar o Senhor e a sua palavra, a fim de encontrarmos o fundamento no qual nós devemos estar apoiados. Ajuda-nos, ó Deus, que essas pedras estejam sempre gravadas na nossa mente e no nosso coração. Que o nosso lar possa ser reerguido para a glória do Senhor. Que a nossa vida na igreja, a nossa caminhada na igreja, ela possa encontrar sentido mais uma vez. E que nós sejamos instrumento de bênção, instrumento de vida, para todos aqueles que conviverem conosco. Ó Deus bendito, assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos para nós ficarmos em pé. Vamos cantar um hino, encerrando esse momento de culto a Deus. Em seguida, nós vamos ter a ministração da bênção. E então eu peço que os irmãos, após a bênção, se assentem. Vamos ter aqui o pós-lúdio e vamos sair de forma ordenada para as nossas casas. Hino de número 368, despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vou cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e o seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e o seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem o seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem o seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Irmãos queridos, ide em paz nos vossos lares, nos vossos afazeres, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão terna e eterna do Espírito Santo